ainda que a gente leia e estude, pesquise, fale com pessoas e tente entender como é o país para onde pretendemos migrar, sempre tem surpresas. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e hoje eu quero contar para você quais foram as 7 coisas que me surpreenderam muito quando eu cheguei, seja de maneira positiva ou negativa. Eu já percebi que vocês gostam muito quando eu trago temas pessoais, coisas da minha experiência, da minha vivência, da minha família. Então hoje eu resolvi trazer esse tema porque certamente são coisas que ou também te surpreenderam quando chegou, ou vão te surpreender quando chegar. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não está inscrito aqui, que se inscreva no canal. E agradecer aquelas pessoas que estão sempre por aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com outras pessoas. O canal tem crescido muito e isso é graças a você que está sempre por aqui e que me ajuda. Não está inscrito? Se inscreve. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei aqui é com a comida. Eu acho que nós comemos muito bem, de maneira saborosa, de maneira farta e com valor acessível. Seja para cozinhar em casa, seja para comer na rua, nós encontramos boas opções. No mercado, tem diversas marcas. Aqui, o que nós chamamos de marca branca, costuma ter muita qualidade, diferente de como nós vemos no Brasil. E nos restaurantes, você encontra de todo tipo, para todos os gostos, para todos os bolsos. Então, eu gosto muito de comer aqui. E quando eu viajo para outros países aqui da União Europeia mesmo, eu sinto uma diferença tremenda. Seja em sabor, seja em quantidade, mas principalmente no preço. Eu adoro a comida. Aprendi a comer bacalhau aqui, porque eu não gostava no Brasil e pensa, hoje é dos meus pratos favoritos. Mas tem coisa, por exemplo, como tripas. Ai, gente, tem muita coisa feita... Tripas à moda disso, à moda daquilo, eu não consegui comer, tá bem? Não consegui. Agora, eu já comi, por exemplo, caracóis. E eu achava que eu nunca ia conseguir comer. Aquelas anteninhas mexendo ali no molho. Mas, gente, aquilo é tão saboroso. Eu provei. E, na verdade, eu cheguei com a mente muito aberta de que eu queria provar o que tinha. Mas tem coisa que eu ainda não consegui. Mas a grande maioria já comi, já provei. Super aprovado e bem saboroso. Uma outra coisa que eu me surpreendi muito quando eu cheguei é o quanto ainda tem de fumantes em Portugal. Para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque no Brasil a gente já vem com essa política, esse marketing muito forte contra o cigarro, que aqui eles chamam de tabaco. Então eu fiquei bem surpresa com a quantidade que eu ainda vi. E mais surpresa ainda com a idade. Porque eu percebi que os jovens começam a fumar muito cedo. Então, o primeiro impacto, por exemplo, quando você desce do aeroporto, que a porta abre, a quantidade de fumantes no passeio, na calçada, é bem grande. E aí nós nos deparamos em vários lugares. O que eu tenho percebido sobre isso? Já existem campanhas fortes para isso. Eu acho que ainda não tão forte como nós vimos no Brasil a partir aí dos anos 90, 2000, que foi muito mais forte, mas nós já vemos isso. Os lugares fechados já estão proibidos, que até recentemente não era. E eu conheço pessoas, por exemplo, que estudaram aqui que era comum fumar dentro da sala de aula e nem faz tantos anos assim. Então essa foi uma coisa que me surpreendeu bastante e que eu não posso dizer que seja positivo. Mas foi uma surpresa e é cultural. Acostume-se. Gente, uma terceira coisa que me surpreendeu muito foi o quanto o país tem menos poluição. Eu sou de São Paulo, acostumada com aquela névoa cinza que sobrevoa a cidade, com aquele tanto de poluição, de alergia. Fiquei muito surpresa como aqui o índice de poluição é baixo. O quanto o céu é azul, o quanto a gente vê aquelas riscas do avião. Então, assim, fiquei muito surpreendida, isso é muito bom. Os quadros alérgicos aqui são causados, sabem pelo quê? Pelo pólen. É isso mesmo, na primavera a gente vê muito pólen espalhado por aí, das árvores em geral, e isso é o que mais causa alergia aqui. E eu, que venho de São Paulo, que o maior problema da rinite, da alergia, é causado mesmo pelo ar. Então isso me surpreendeu muito e eu posso te dizer que é algo muito positivo. Uma outra coisa que me surpreendeu muito, mas que eu não posso dizer que é positivo, é o quanto ainda tem atrasos na informatização do país. O quanto ainda tem sistemas que poderiam funcionar tranquilamente de maneira informatizada, que não dependesse de marcação, que não dependesse nos órgãos públicos, e isso ainda é bem atrasado. Mas eu percebo também que pelo fato do país ter tantas pessoas mais velhas,
tantos idosos e perder muitos jovens para outros países, isso faz com que as coisas fiquem mais paradas, mais atrasadas. Por quê? Porque a gente não tem uma população jovem, ativa, trazendo essa informatização em massa, numa quantidade grande, para que isso seja mais usual, para que isso atinja a maior quantidade de pessoas. Então, alguns órgãos que eu percebo que ainda que já estejam informatizados e tentem colocar, implantar isso, uma parte da população é resistente, mas principalmente as pessoas mais velhas. Tem mudado? Muito. A pandemia trouxe um processo, uma aceleração muito grande para isso. Então eu já percebi que em 2 anos de pandemia mudou muito, mas eu acredito que ainda tenha um longo caminho pela frente. E eu percebo, por exemplo, se eu vou para o Brasil e volto, cada vez que eu vou e volto, eu falo, meu Deus, o impacto é sempre maior. Porque a gente chega lá e percebe o quanto a comunidade avança com esse tipo de coisa, o quanto é rápido, o quanto isso chega, qualquer coisa nova no Brasil vai para frente. Somente em São Paulo, aquela velocidade da informação, naquela ansiedade que as pessoas vivem, a coisa funciona muito mais rápido. Claro que em contrapartida, a gente tem um processo menos ansioso, menos atropelado por aqui, como uma percepção pessoal, ok? Comparando aí quando eu vou para o Brasil, eu vou para São Paulo, e quando eu chego aqui. Mas é isso. Aos poucos a coisa tem caminhado, mas quando eu cheguei, eu fiquei mesmo muito surpresa. Teve uma outra coisa que me surpreendeu muito. Porque se você pensa, eu vou para um outro país que fala a língua portuguesa, que fala português, eu vou conseguir entender, compreender, falar, então eu prefiro Portugal? Você pode estar equivocado. Não é tão fácil assim. Apesar de sermos países da língua portuguesa, nós temos muitos termos diferentes ou termos que são completamente usuais aqui e que a gente nunca usou no Brasil, e coisas que nós usamos muito no Brasil e que eles não usam aqui. Então tem muitas palavras diferentes, o vocabulário é muito extenso, então você ouve, eu até hoje, estou há 5 anos aqui em Portugal, ouço algumas coisas e eu não percebi. E aí eu peço para as pessoas explicarem, mas o que é? E isso é rotina na minha vida, usual. Eu estou com o português e tem sempre palavras que eu ainda não sei o que significa, ou formas de falar, formas de expressão que eles ouvem da gente e não sabem o que significam e que ouvimos deles e não sabemos o que significa. Então, tome bastante cuidado se você acha que vai ser fácil. Não é das coisas mais complicadas, claro, não é como chegar em Londres e ouvir o inglês britânico, mas principalmente por telefone, você tem que pedir para falar mais devagar, você tem que pedir para repetir, você tem que dizer que não percebeu alguns termos, não é não entendi, hein? É não percebi. E normalmente eles têm paciência, te explicam de novo, mostram de uma outra forma e a recíproca é verdadeira. Você vai ter que fazer a mesma coisa quando disser algo. Eu costumo achar muito engraçado uma questão aqui que é a das piadas. É muito difícil para mim ver graça numa piada que um português conta e é muito difícil para o português ver graça numa piada que nós brasileiros contamos. Então, isso é para você perceber que não é o idioma, é a cultura, é a forma. Então, tem muita coisa que você não vai compreender. Não é tão fácil assim, eu achava que era, fiquei surpresa e já deixo essa dica para você. Todos os dias, a minha mãe até hoje não se conforma. Edilene, eu não entendi. Não é possível que eu tô aqui há 5 anos e ainda não entendo. A minha 6ª surpresa, e que é muito negativa, é o quanto ainda tem um machismo no país e o quanto tem violência doméstica. Eu percebo ainda uma submissão muito grande da mulher, exceto pelas mulheres mais jovens que eu tenho conhecido, que eu percebo que já tem um perfil diferente, mas tem muita decisão judicial protetiva para os homens, ainda tiram muitos direitos das mulheres e ainda tem muita violência, e uma violência velada e calada. As mulheres ainda não denunciam, como já denunciamos no Brasil. E olha, aqui no Brasil ainda tem muita mulher que suporta e não denuncia, mas aqui eu ainda vejo um índice maior. Muitas vezes, quando eu vejo uma reportagem sobre violência, crimes que acontecem no país, passional ou familiar. Então, o que a gente não tem de insegurança na rua, quase não se ouve falar sobre crimes e violência geral, como ouvimos no Brasil, ainda ouvimos muito no âmbito familiar. Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Decisões judiciais que eu tive acesso, para mim foi uma tremenda surpresa. Tem uma luta muito feminina no país, tem se instaurado, tem aumentado, tem crescido. Mas eu acho que esse ainda é um longo caminho, porque culturalmente eu conheço já hoje muitas mulheres portuguesas e eu percebo que elas são mais
retraídas com algumas coisas ou ainda se preocupam muito com o que a sociedade vai falar sobre elas. E a última coisa, mas não menos importante, que é a sétima que eu listei para vocês, é o quanto os alimentos naturais duram mais na geladeira. Vocês acreditam? Geladeira aqui é chamada de frigorífico, então eu já deixo mais uma curiosidade para você. E eu me surpreendi o quanto as frutas, as verduras, as saladas duram muito mais. Eu não sei de qual região você é do Brasil, você que está aqui me acompanhando. Eu, lá em São Paulo, tinha sempre uma questão de ver as frutas, as verduras, o alface, ele deteriorava com muito mais rapidez. Eu faço compras e feiras aqui uma vez na semana. E é muito difícil chegar no final da semana e o que sobrou estar estragado. E eu fiquei muito surpresa com isso. Mas aos poucos eu fui percebendo, assim, para mim tem uma grande justificativa. Primeiro, o número de agrotóxico é menor, tá? Não acho que seja maior e seja por isso que eles duram. E você sabe por quê? Nós encontramos as coisas na época. Não existem frutas fora de época. Se eu encontrar alguma coisa que não é época, vai custar, mas muito, muito caro. Enquanto no Brasil nós temos a maioria das frutas o ano todo. Por quê? Porque se produz o ano todo e de alguma forma o uso de agrotóxico no Brasil é muito grande. E se produz o ano todo, aqui não. Essa é a época da pera. Então é a época que nós vamos comer pera. Se você quiser comer pera naquela época em que não tem pera, você vai encontrar uma pera dura, uma pera diferente, uma pera ruim, uma pera cara. Quando encontra? Eu adoro os frutos vermelhos daqui, mas não tem jeito. Ou eu espero a época, ou eu não vou comer. E se comer, se encontrar, vai custar muito caro e não vai ter boa qualidade. Então, eu percebi, estudei, li a respeito, porque no começo, para mim era uma coisa muito diferente. Então, eu fiquei mesmo muito surpresa como as coisas duram e demoram para estragar na geladeira. Mesmo assim, foi surpreendente. O preço é muito acessível desses alimentos. Por quê? Porque você compra na época, então você encontra muita promoção. Então eu acho muito bacana e aí eu acabo voltando naquele primeiro, que é o que eu falo sobre comer em Portugal. Bom, eu ficaria horas aqui falando das coisas que eu gosto sobre o país, porque eu digo mesmo que sou muito fã de Portugal, apesar de ser uma brasileira que adora o Brasil, a cultura do Brasil e sinto muita falta de lá. Eu sou muito fã de Portugal e de tudo que eu encontrei aqui. Se você quiser saber mais, deixe nos comentários se esse tema te interessou, se você quer que eu traga mais assuntos relacionados a isso. Agora eu quero deixar uma reflexão aqui final com você. Não é porque é bom ou ruim, não é porque é feio ou bonito, é o que é cultural. O importante para mim é que você que está aqui ou está vindo aceite uma cultura diferente da sua. Impor a sua cultura ou reclamar da cultura do outro é que é feio ou bonito, é que é bom ou ruim. Percebe que tem atitudes que você pode qualificar como boa ou ruim, mas a gente não pode qualificar uma cultura, aquilo que acontece num país, como bom ou ruim. E se você quer morar nele, você tem que se acostumar. E faça você a sua parte. Então assim, olha, isso me incomoda, eu não vou fazer. Mas eu não posso querer que todo o resto não faça. Então o importante é que você tenha uma mente aberta, que você aceite o novo, que você tenha empatia por aquilo que é ruim, porque ainda pode ser mudado. E é assim que eu tenho vivido esses 5 anos aqui em Portugal. É isso que eu digo diariamente nas minhas consultas e nos meus atendimentos. E eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te ajudado, acrescentado e trazido mais informações sobre o país. Eu sou Edilene Gualberto, advogada. Te encontro no próximo. Um grande abraço.